Olá, galera! Sejam bem-vindos. A gente está muito feliz de começar agora, de estrear um quadro novo aqui no BT+, BT Amazônia. Esse quadro chama Vem para Belém da COP30. Por que a gente decidiu fazer esse quadro? Desde que a gente ouviu o anúncio de Belém como sede da COP30, que é o maior evento climático do mundo, a gente também tem ouvido muitos comentários maldosos sobre Belém, por desconhecimento, por preconceito, né? Inclusive, recentemente, a gente ouviu declarações de um jornalista falando que estar em Belém é estar no meio do mato. Então, existe ainda muito desconhecimento sobre as metrópoles da Amazônia. Então, este quadro aqui é para convidar figuras públicas, pessoas importantes, pessoas relevantes, pessoas que fazem e acontecem na internet, para conhecer Belém da COP30. A gente vai começar esse quadro com um convidado super especial. Eu podia aqui passar horas falando das novelas que ele já fez. Começou como galã de Malhação. Vou trocar de câmera, vou falar com essa câmera aqui agora. Eu podia passar horas falando sobre as novelas que ele já fez. Ele já fez mais de 15 novelas. Podia falar também dos filmes que ele já fez, da trajetória dele como ator e também como apresentador, porque ele é multi, também é um grande apresentador. Mas eu quero falar, neste momento, sobre o trabalho dele como ativista ambiental. E, recentemente, ele fez uma declaração que deixou a internet em polvorosa. Ele falou que ele acha que ele é... Acha não, tem certeza que ele é ecossexual, ou seja, ele tem tesão por pessoas que se preocupam com o meio ambiente. Eu vou conversar com o Sérgio Maroni. Sérgio, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. A gente está muito feliz. Eu falei, gente, eu não tenho nem roupa para conversar com o Sérgio Maroni. Que isso, uma coisinha qualquer já está ótimo. Só não, gente, né? Ainda mais nesse calor que o planeta está fazendo, gente. Então, pois é. Prazer estar falando com você, Mari, com os seus telespectadores, né? Não sei se podcast é telespectador também. Então, a gente é um veículo multiplataforma. Ouvinte não, porque a gente também pode ver, né? Isso, e a gente é um veículo multiplataforma, então a gente está conversando com os usuários pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo portal, por diversas plataformas. E hoje a gente está entre as 3 maiores audiências do estado do Pará. Então, essa conversa aqui vai ser assistida por muita gente. Agora, Sérgio, conta pra gente, explica o que é essa ecossexualidade. Olha, a ecossexualidade nada mais é do que você ter prazer em coisas simples, mas ao mesmo tempo preciosas da vida, como respirar um ar puro, levar uma brisa, sentir uma brisa na cara, tomar um banho de mar, pelado talvez, por que não? Sabe, é você se importar com o essencial, que é a gente garantir um futuro melhor para todos nós, porque é fato que o planeta está aquecendo numa velocidade que nem os cientistas mais pessimistas previram. Então, assim, a gente nada é mais importante do que isso hoje em dia. Então, reciclar lixo é o mínimo, sabe? Tem coisas que assim não dá para que a falta de consciência com relação a isso me cortam o tesão. Então, quando eu encontrei esse termo ecossexual na internet, eu me identifiquei imediatamente com ele, porque é isso. São pessoas que estão preocupadas com o essencial, que estão fazendo a mudança e que têm prazer com o essencial, que é o contato com a natureza, que é a obra divina, né? Não foi você que inventou esse termo ecossexual, mas sem nenhuma dúvida, você que espalhou ele pelo Brasil, porque ninguém conhecia antes da sua frase viralizar. Exatamente, eu conheci esse termo na internet, tem um movimento acontecendo chamado a respeito disso, e aí me identifiquei e trouxe para Tucano, a minha marca de dermocosméticos naturais, veganos, sustentáveis, e colocamos isso no Instagram da marca, que é @lojatucano, vou aproveitar para divulgar para todo mundo aí de Belém, @lojatucano com K. E o post foi um sucesso, e aí quando eu fui lançar a primeira loja da Tucano em São Paulo, o primeiro ponto de venda da Tucano em São Paulo, eu dei uma entrevista para alguns jornalistas, um deles era do estado de São Paulo, e eu falei sobre isso, falei que eu me considerava ecossexual, e isso viralizou de uma forma que ficou 4 dias aí reverberando, então também foi uma estratégia de marketing, mas eu de fato me identifico com o termo ecossexual. Eu tenho certeza que depois que tu deste essa declaração, um monte de gente começou a se interessar mais pelo meio ambiente a partir dessa tua declaração. Aqui na redação foi uma loucura. As meninas todas ali super assanhadas.
Isso é muito legal você falar, Mari, porque isso também é uma tese, digamos assim, que eu defendo, de que a gente precisa tornar esse tema um pouco mais sexy para poder furar a bolha, para a gente comunicar com quem não está tão conectado com a causa ambiental, com o quão importante e fundamental é a gente mudar diversos hábitos e dessa forma a gente consegue furar a bolha e falar com o pessoal de fora da Kombi, de fora do movimento, pessoas que não estão envolvidas com a causa. De fato, eu acredito muito nisso também. Sérgio, isso que tu trazes é extremamente importante, né? A gente se acostumou, principalmente na militância do dia a dia, e depois de tudo que a gente passou esses 4 anos, a falar muito nas nossas bolhas. Mas aqui no BT Amazônia, a gente tem o compromisso e a responsabilidade de levar essas informações, principalmente o que tange a crise climática, para as periferias, para as populações ribeirinhas, né? Porque elas são as mais afetadas pela crise climática. É importante a gente lembrar isso, porque quem provocou os maiores provocadores dessa crise que a gente está vivendo são os países mais ricos, né? E quem sente mais os efeitos são as pessoas que vivem com menos dinheiro, né? São as pessoas mais pobres. Então, a gente tem essa missão aqui. E quando você fala isso e vira um furor na internet, essa mensagem chega para um monte de gente que não chegava antes, né? E aqui, Sérgio, embora a gente esteja na Amazônia, a gente percebe que houve uma desassociação, até em função do trabalho dos mega empreendimentos aqui, da nossa consciência. Então, a gente está nesse momento, sobretudo com o anúncio da COP30, a gente está nesse momento de retomar essa consciência sobre nós mesmos, sobre a nossa importância, sobre a nossa ancestralidade, né? E aí você começou falando de algo que foi muito legal de ouvir, mas, assim, esse prazer de sentir o vento, de conversar com o vento, de ouvir o que é que o vento tem para dizer, né? De abraçar uma árvore e entender que aquilo ali é uma consciência, que uma árvore é uma consciência. E aqui a gente está no maior bioma do mundo, né? A maior biodiversidade do mundo está aqui na Amazônia. Agora, eu quero te perguntar o seguinte: quando foi, na sua vida de ator, né, de um ator consolidado, que veio um estalo assim dentro de você e que você disse, caramba, eu me sinto sensível a essa grandeza de algo bem maior do que eu, que é a natureza? Olha, quando eu reconheci essa conexão e a importância de estar reconectado com isso, que é essencial, porque nós somos a natureza, eu não sei te especificar exatamente, porque sempre foi muito. Essa troca com a natureza, para mim, sempre foi muito regenerativa, muito. Era quase um reloading, sabe? Assim, uma reenergização mesmo, assim, quase religiosa. Agora, quando eu me envolvi de fato com a causa ambiental, tem tudo a ver com vocês aí, porque foi na época da usina hidrelétrica de Belo Monte, quando o governo Dilma retomou esse projeto. E eu comecei a acompanhar no Twitter, eu seguia no Twitter um movimento chamado Movimento Xingu Vivo, que fazia um trabalho fantástico, reportando tudo o que estava acontecendo por conta da retomada desse projeto, né? O inchaço populacional, o que decorre disso, muita prostituição, principalmente infantil. Então, assim, eu comecei a ficar chocado com os relatos e eu ficava pensando como é que isso não sensibilizava as pessoas em geral, né? Foi quando eu criei um movimento chamado Movimento Gota d'Água, e reunimos, eu e o pessoal do movimento reunimos mais 16 colegas de trabalho, o Paulo Gustavo, Dira Paz, Murilo Benício, Juliana Paz, enfim, uma galera super legal, e fizemos um vídeo de 5 minutos ironizando a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Então vinha, sei lá, o Ari Fontoura e falava assim, mas e os indígenas que lá estão? Ah, mas indígena quer tomar antibiótico. Ah, aí vinha o Bruno Mazeu, mas e os peixes? Ah, os peixes a gente bota no aquário, com ironia, com sensualidade, sabe, para a gente comunicar com as pessoas que não estavam sensíveis ao tema, porque é um tema muito insípido, né? Você falar de uma usina hidrelétrica para uma pessoa que no meio do Rio Xingu, para uma pessoa que mora em São Paulo, na periferia, não é fácil comunicar isso. Então você tem que ter atrativos, iscas, enfim. E o vídeo foi um sucesso, teve 1 milhão de assinaturas contra a usina hidrelétrica de Belo Monte. A gente fez uma petição, né, junto com o vídeo, e em uma semana a gente conseguiu 1 milhão de assinaturas contra Belo Monte. Em menos de 1 mês e meio eu estava indo entregar mais de 1,5 milhão de assinaturas para 3 ministros do governo Dilma. Ela não me recebeu, fiquei magoadíssimo, mas tudo bem, enfim. Falei com
Edson Lobão, com a Isabela Teixeira e com o Gilberto Carvalho, da Casa Civil na época, e ouvi deles que já tinha muito dinheiro envolvido, que a obra ia sair de qualquer jeito, enfim. Mas essa foi a primeira vez que eu me envolvi de fato, minha vida virou de ponta cabeça, eu tinha aqui na minha casa 10 pessoas trabalhando junto, todo mundo assim, voluntário, obviamente, vestindo a camisa da causa, da campanha, pessoal de Greenpeace, Instituto Socioambiental, então foi a primeira vez que eu me envolvi de fato com a causa. Aí vieram outras campanhas, e hoje eu tenho a Tucano, que é uma marca de dermocosméticos que veio para levantar essa questão das pessoas que a gente tem que consumir desodorante, a gente tem que consumir hidratante, facial, a gente tem coisas que a gente tem que consumir no dia a dia e que o tempo inteiro a gente está fazendo escolhas, né? Quando a gente vai fazer uma compra, principalmente. Então a gente pode escolher um futuro melhor quando a gente opta por um produto como o da Tucano, minha marca, que é uma marca de dermocosméticos que vem, por exemplo, com embalagem sustentável, essa aqui é de papel, enfim. Depois a gente fala sobre isso. Só para te ilustrar o meu caminho até aqui, sabe? Porque eu acho que a gente tem que fazer a mudança em 3 esferas. Na esfera... Desculpa, já estou indo adiante. Nossa, tá. Eu estou muito feliz de ouvir o que você está falando. Muito feliz mesmo. Pode falar dessas 3 esferas aí. Pode falar dessas 3 esferas. Vamos falar de Belém primeiro, que assim, eu tive 2 vezes aí, em menos de um ano, e eu acho essa cidade a coisa mais linda. Tá? Ai, que fofo! O jornalista não sabe o que ele está falando, porque assim... bom, primeiro que vocês foram uma das capitais mais importantes do Brasil, né, durante o período da borracha, e tem uma arquitetura linda. Eu acho que o centro de Belém, se você olhar, parece que está em Portugal. É uma pena, vou fazer aqui uma crítica, é uma pena que está tão mal cuidado pela prefeitura, enfim, porque de fato é uma pérola o centro de Belém, o centro histórico de Belém principalmente, e enfim, é uma pena que está tão mal cuidado. Sérgio, tu trouxeste coisas aqui, assim, são tantas coisas a serem faladas, né, a serem ditas, mas quando tu trazes um produto da tua marca, uma embalagem de papel, aí a gente vai engatar uma discussão que você está trazendo para cá sobre Belo Monte, a tua atuação em Belo Monte, que é sim uma herança maldita das muitas coisas boas que o governo do PT fez pelo Brasil, eu considero assim. Belo Monte é uma herança maldita, sim, porque as condicionantes não foram cumpridas. E essa mítica de que os mega empreendimentos vão trazer desenvolvimento para o estado do Pará, isso não é verdade. Se você se aprofunda, né, na instalação dos mega empreendimentos, você vê que são formados bolsões de pobreza, prostituição, contaminação de solo, sobretudo na atuação das mineradoras e das hidrelétricas. Agora, nesse momento, a gente está discutindo exploração de petróleo na Amazônia. E é bom deixar claro que nós não queremos exploração de petróleo na Amazônia. Não existe essa margem de segurança. O povo marajoara não quer. A exploração de petróleo no Rio Amazônia vai interferir diretamente na vida, no ecossistema daquelas pessoas que estão ali. E aí, quando você traz um produto que tem uma embalagem de papel, é muito importante a gente parar para entender isso, porque assim, será que é o momento da gente pensar em explorar mais petróleo ou é o momento da gente parar de usar derivados de petróleo? Né? Então, por que a gente usa tanto plástico? O plástico, gente, é derivado de petróleo, é importante que a gente fale sobre isso. Então, até quando a gente vai ferir a natureza, ferir o meio ambiente, em nome de um desenvolvimento que de fato não acontece? E aí, quando você conversa com um ancião ancestral, né, com um indígena ou com um marajoara, que também é ascendente, né, de indígenas que foram todos dizimados, ali os caruanas, quando você para ouvir, você vê essa sabedoria. Quanto a gente é ignorante quando a gente fere a natureza, ignorando que a gente está ferindo a nós mesmos e acabando com a nossa própria espécie. Então, aí você traz um produto que é um produto que tem uma embalagem de papel. E aí que papel pode ser reciclado, né? Que a gente já encontra hoje microplástico na corrente sanguínea das pessoas. Né? Então, quando você está ali usando derivados de petróleo, você está se contaminando. Bom, que eu sou contra a exploração de petróleo na Amazônia, não preciso nem dizer, acho um absurdo. Acho que a gente está vendo agora o governo super comprometido com reduzir o desmatamento, chegar a desmatamento zero, mas não adianta, se tiver exploração de petróleo na Amazônia, você chegar a desmatamento zero. Claro que qualquer contribuição é boa, mas assim, é totalmente, né, petróleo na Amazônia, e ainda mais a gente entendendo hoje como ela é fundamental para
tudo, para o equilíbrio do ecossistema, para a chuva do agronegócio, para produzir alimento. E é o que você falou, todos vão ser atingidos, porque vai aumentar o preço de alimentos se tiver menos chuva, enfim. Com relação a plástico, plástico é derivado de petróleo, plástico é cancerígeno, plástico, é o que você falou, quando você joga fora uma embalagem de plástico de uma forma incorreta, sem ser para reciclagem, ela corre o risco de parar nos rios, nos mares, com a ação do sol e da água, ela se decompõe ao longo do tempo em micropartículas de plástico que são ingeridas por peixes, crustáceos, e animais fluviais que a gente pode vir, né, que a gente consome às vezes diariamente, enfim, e esse plástico acaba voltando para a gente, como você bem falou, já está na nossa corrente sanguínea, já existem pesquisas científicas que comprovam que a gente consome um cartão de crédito de plástico por semana, o que equivale a um PF por ano de plástico, e isso é cancerígeno. Então, assim, a gente tem que primeiro mudar o conceito de salvar o planeta, porque o planeta não precisa ser salvo. A natureza, ela se autorregenera. Eu estive agora nos Açores, fui visitar um vulcão, uma cratera de um vulcão que 600 anos depois tem uma floresta linda, é um paraíso regenerado. A natureza se regenera, a gente tem que se salvar a humanidade, porque a gente vai ser expurgado da função de zelador desse planeta, que é um paraíso, e a gente ainda não identificou isso como um paraíso. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso aqui é um milagre divino. Então, assim, acho que é uma coisa da gente conscientizar as pessoas que meio ambiente limpo, preservado, é uma questão de saúde humana, uma questão de qualidade de vida. Os serviços que o meio ambiente prestam para a gente não tem preço, não tem, sabe... a gente precisa aprender a valorizar isso, valorar isso e entender que você pagar um pouco mais caro por um produto que é natural, que é vegano, que é sustentável, vem numa embalagem de papel, porque o papel é um pouco mais caro do que o plástico. Usa-se muito plástico também, porque é muito barato você usar plástico. Então, assim, é difícil, ainda mais para mim, como empresa, uma empresa nova, uma marca que existe há 1 ano e meio. Você pode ver, tem gigantes do mercado que... meu shampoo e condicionador é zero plástico. Ele vem com num saquinho de tecido que você reaproveita para transportar ele depois. Isso aqui você Eu não sei como é que é a produção, Sérgio, dos teus produtos, mas assim, uma outra coisa importante da gente colocar é a indústria. A indústria que produz em larga escala, é muito mais fácil, gente, fazer tudo de plástico, é mais barato fazer tudo de plástico. Quando você compra um produto mais artesanal, você está comprando um produto que ele vai ser mais caro, mas o benefício disso, né, é para o meio ambiente. Isso é um novo luxo, assim, porque você pega essas marcas gigantes que estão no mundo inteiro, pouquíssimas delas estão pensando, quase nenhuma está pensando nisso. É tudo plástico. Então, assim, para mim, o que tem valor hoje, o que é luxo hoje em dia, são empresas e marcas que já estão fazendo a transformação. Porque, volto a dizer, a gente tem que gerar transformação em 3 esferas, né? Do cidadão, do consumidor, educando ele, mostrando que é mais saudável para ele ter um produto 100% natural, que não vem envolto em plástico, porque o plástico oxida os produtos também com o tempo, com o calor, com a ação do calor. Oxidar nada mais é do que diminuir a eficácia dos produtos. Então, assim, é mais saudável para a sua saúde, porque não tem nenhuma substância cancerígena num produto como esse ou como esse. Então, é uma questão de saúde. E o lip tint? Eu me interessei pelo lip tint que eu vi ali, né? Não, porque assim, a gente que usa batom. Gente, e assim, eu uso maquiagem todo dia, porque eu trabalho com TV, então todo dia eu tô de maquiagem. E quando a gente para pensar a quantidade de chumbo, a quantidade de produto químico que tem na maquiagem que a gente usa, é surreal. Né? A nossa pele envelhece mais rápido. Se você parar para pensar, Mari, assim, a Anvisa faz falando aqui, vamos pensar, a Anvisa fala, você pode usar, sei lá, muitos desodorantes têm alumínio, da Tucano não tem, mas muitos têm alumínio. Você pode consumir uma quantidade X de alumínio por dia, ou por mês, por ano, enfim. Você ou alguém aqui que está assistindo a gente, fica contando quanto que você está consumindo de alumínio no seu desodorante, no seu shampoo. Ninguém faz essa conta. Então, assim, é uma questão de saúde, tem substâncias que são cancerígenas. A fralda, por exemplo, um dos produtos que a gente tem na Tucano é fralda reutilizável, porque uma criança joga fora 5.000 fraldas durante toda a infância dela, enquanto que você, comprando 24 fraldas da Tucano, você cria uma criança
durante toda a infância dela e não produz lixo, podendo herdar essas fraldas para uma outra criança, enfim. Mas uma fralda descartável tem 60 substâncias tóxicas, algumas cancerígenas. Isso não sou eu que estou falando, tem um estudo na França que fala isso. Então, assim, estudo da França, do Ministério de Saúde, do Trabalho da França, enfim. Então é isso que eu falo, a gente tem que educar o público, o consumidor, o cidadão, para ele exigir mudanças das empresas e dos governos, né? Então a gente consegue dessa forma gerar a transformação em 3 esferas, né? Na esfera individual, do indivíduo, do cidadão, na esfera das empresas, porque a gente tem que cobrar de grandes marcas que elas façam essa transformação, porque elas podem, elas têm dinheiro para isso, e a gente tem que cobrar dos governantes que eles de fato ajam com ações. Não dá para agir, tem que ser intenso, tem que ser forte a mudança, não pode ser tímida, entendeu? Porque a gente tem pouco tempo. Sérgio, tu trouxestes aqui a tua marca Tucano, e tu sabes que aqui em Belém do Pará a gente tem inúmeros insumos que são importantes de tu conheceres, muitos insumos. E quando você pega, às vezes, um produto, digamos, você vai no supermercado e aí você vê um shampoo de cabelo com qual que é o princípio ativo, né? Cupuaçu, que é um fruto que a gente tem aqui. Mas aí quando você para ver a quantidade de produto químico que tem ali, aí para pensar, por que não menos produto químico e mais o cupuaçu? Porque se você passar o cupuaçu no seu cabelo, in natura, ele vai ficar hidratado, né? Assim como o óleo de copaíba, assim como outros insumos que a gente tem aqui. Então, olha só, eu tô com... Posso chamar a Lorena, gente? Tá tudo pronto para a Lorena entrar? Sérgio, eu tô com uma repórter, a Lorena, num ponto da cidade que eu acho que você conhece. Vamos ver se ela tá pronta para entrar aí, gente. Posso chamar a Lorena? Tá nas docas? O que você achou desse? Não tem como ir para Belém do Pará e não tomar o sorvete de tapioca de açaí aí nas docas, né, gente? Tudo bem, Lorena? Exatamente. Oi, tudo bem? Oi, Mari. Pois é, pessoal, a gente está aqui na Estação das Docas, que é um dos pontos turísticos mais importantes de Belém e do Pará, né? A gente sabe muito bem disso. E como o Sérgio falou, a gente já sabia que ele já esteve aqui na estação, né? Andamos stalkeando o Sérgio. Lorena, deixa eu perguntar uma coisa. Por acaso você está stalkeando o Sérgio Maroni? É isso que eu ouvi? Claro, Mari, estamos aqui sempre stalkeando. Eu estou sempre ali no Instagram dele de olho, Sérgio, fã, olha, desde a Malhação, desde o Cecel, tá? Minha amiga, inclusive, mandou dizer que ela adorou o final do Cecel no Clone. Somos fã de longa data. Beijo para sua amiga. Mostra o que você tem aí pra gente, Lorena. Bom, a gente está aqui na estação porque, além da nossa culinária, que é maravilhosa, vamos falar a verdade, pessoal, culinária paraense é única, a gente também tem aqui alguns insumos. Tem 2 produtos aqui que são 2 cervejas artesanais. Sérgio toma cerveja? Olha, muito raramente. Pois é, mas a gente tem aqui 2 cervejas que são artesanais, que são feitas com insumos do Pará, que é o açaí e o bacuri, tá? O açaí já é mais conhecido, a gente sabe, no país, no mundo inteiro, apesar de que a gente sabe que o açaí que vai, né, para fora do Pará é mais Nutella, né? A galera usa para treinar. Aqui a gente toma capota, Sérgio. A gente vai, ó, dar aquela dormida pra rede. A gente vai para a rede depois. Exatamente, a gente dá aquela dormidinha gostosa nesse calor de Belém. Mas, além do açaí ser essa delícia que a gente conhece, ele tem muitas propriedades muito boas, né? Ele tem auxilia em função de memória, reposição energética, tanto que a galera usa para treinar, né? Daqui a pouco eu vou te mostrar o açaí raiz, tá? Que o Nutella a gente sabe que é mais para treinar e tal, mas também tem o bacuri, que não é tão popular quanto o açaí em outros locais do país, né, e do mundo, mas está aqui, ó, no coraçãozinho do paraense. Quem está vendo aqui que é do Pará sabe muito bem que o bacuri está no nosso coração. E para ter uma noção, Sérgio, a gente sabe, né, da Tucano, da tua empresa de dermocosméticos, e o insumo do bacuri, ele é importante para várias coisas. Por exemplo, a manteiga de bacuri, ela é perfeita para tirar manchas, para diminuir cicatrizes, né? Ela é rica em fontes de vitamina C, vitamina A. Mas tu mostraste a cerveja, Lorena, de bacuri? Mostra a cerveja. E tá aqui, entendeu? Que além da cerveja tem vários produtos, a gente tem
shampoos, sabonetes, várias coisas que são usadas com o bacuri, né? E que eu não sei se é tão familiar para o Sérgio, mas que para a gente aqui, ó, tá no nosso coraçãozinho. Eu adorei saber disso, porque eu trouxe, num dos eventos que eu tive aí em Belém, foi justamente de produtos, de insumos da Amazônia, e eu trouxe uma manteiga de bacuri daí, só que eu achei que era para cozinhar. Dá para cozinhar também com a manteiga? Não, não dá para cozinhar. A manteiga a gente usa para hidratar, porque o bacuri é muito hidratante. Eu vou confessar para vocês que eu fiz um ovo mexido com manteiga de bacuri aqui em casa, viu? Mas enfim, a gente está falando dos nossos frutos, são extremamente versáteis. Agora, Sérgio, por que a Lorena trouxe essas informações todas? A gente está falando de bioeconomia. Então, assim, tu tens interesse de trabalhar na tua marca com os insumos locais? Lorena, já deu, Lorena. Eu sei que você estava louca para falar com o Sérgio. Eu te chamo daqui a pouquinho de novo. Não tem pergunta? Não tinha uma pergunta? Não, ela vai voltar daqui a pouquinho. Eu vou te mostrar mais daqui do nosso parazão, que eu sei que tu conhece, mas a gente tem muito mais para te mostrar, viu? Tá. Bota um isoporzinho de tapioca para mim no avião. Mas na hora. Eu vou junto com o isopor. Pode deixar que a gente vai colocar. Mas conta pra gente, tu tens interesse de trabalhar com os insumos da Amazônia, Sérgio? Não só tenho, como a gente fez agora um contato com o pessoal do Selo Origens para a gente colocar. A gente vai lançar agora 2 shampoos e 2 condicionadores novos, 2 fórmulas, e a gente quer colocar óleos da Amazônia. Então a gente acabou de fazer um contato, a gente está em negociação direto com a comunidade para incorporar esse elemento nessas novas fórmulas. É importantíssimo, né? Porque eu acho que assim, a gente precisa mostrar. Desculpa te interromper, só para complementar. Só está caindo todos os meus pontos aqui, mas pode falar que eu estou te ouvindo. Só para complementar, porque a floresta pode render muito dinheiro em pé, né? A gente tem aí tantos ingredientes, tantos ativos importantes, não só para cosmética, mas também para gastronomia. Isso pode ser vendido para o mundo inteiro, fazendo com que a floresta renda dinheiro em pé e fortaleça as comunidades locais, empoderando essas comunidades, desenvolvendo elas com mais capacitação. Eu acho que é importante também lembrar que a Amazônia tem gente na Amazônia e tem gente que, primeiro, tem conhecimentos ancestrais, que, como diz o Ayrton Krenak, o futuro é ancestral, a gente tem que buscar essa sabedoria, trazer elas para os dias de hoje, deixá-las vivas e se conscientizar delas, também se apropriar delas de uma forma positiva e valorizar as comunidades locais, né? Eu estou muito feliz de te ouvir, Sérgio, e de te ouvir falando sobre essa importância, né? Primeiro, de você já estar em contato com essas comunidades tradicionais, porque quando a gente fala de bioeconomia, a gente tem que virar essa chave. Por que a gente só olha para a Amazônia e pensa nesse desenvolvimento que é na base da exploração? Que é na base da exploração dos nossos recursos não renováveis. Até quando a gente vai explorar os nossos recursos renováveis achando que a Terra não vai cobrar um preço? E a Terra é tão boa que parece que ela dá e fala assim, olha, vocês podem usar um pouco, mas aí a ganância do homem vai lá e quer usar tudo, e quer usar mais, e aí o mundo começa a dar sinais de que não está mais aguentando, porque essas ondas de calor que a gente está vivendo, inclusive a gente viveu 3 de julho, foi o dia mais quente da história, foi o dia do meu aniversário, inclusive, foi o dia mais quente da história. Então, o prognóstico é de que a gente tem a possibilidade, a Amazônia tem a possibilidade de virar uma savana daqui a 200 anos. Mas o que é importante a gente falar, Sérgio? Olha que interessante. Olha que interessante, não, olha que perigoso, né? Para além de ser interessante. Até a gente chegar lá, né, daqui a 200 anos, a humanidade vai padecendo, sofrendo calores extremos, pragas, porque quando você tira a floresta, você tem quando você tira as árvores, né, você tem a proliferação de diversas pragas, de doenças. Então, praga eu entendo, hein? Praga, tu entende? Por quê? Porque eu fiz o Ramsés, né? Isso. Não, mas isso que você está falando faz total sentido, é isso mesmo. Continua, desculpa, só fiz essa piadinha. Eu achei sensacional. Inclusive, se você entendendo bem como você entende, a gente precisa dessa consciência de que a gente vai acabar, enquanto humanidade, esse ponto de não retorno, né? Que esse ponto de não retorno é quando a gente não consegue mais reverter a situação.
Exatamente, essa savanização da Amazônia, né? Então a gente precisa, nesses nossos pequenos hábitos, para já, para agora. Não é eu vou deixar para amanhã, não é amanhã eu faço isso, é o que eu posso fazer agora. Aí eu te pergunto, o que tu dirias para quem está vendo a gente pelas nossas multiplataformas? Como é que a gente pode começar desde já? Além de, obviamente, mudar alguns hábitos para te conquistar, já que você é ecossexual e a gente sabe que você tem uma fanbase muito extensa. Para além de te conquistar, o que a gente pode começar fazendo desde já para conter essa crise climática? Acho que a primeira coisa é ter a consciência de que qualquer pequena mudança faz uma grande diferença. E o slogan que a gente tem na Tucano, que é uma coisa que eu acredito demais, é justamente esse. O futuro é agora e depende das nossas escolhas hoje. Então, o tempo inteiro a gente está fazendo escolhas, principalmente na hora de comprar. Quando você escolhe a empresa que você está comprando, porque ela tem uma responsabilidade social ou ambiental, você está garantindo um futuro melhor para você. Essa consciência, para mim, é fundamental que as pessoas tenham. O poder de consumo é transformador, é um poder enorme que a gente tem nas mãos. Com isso, a gente gera a transformação das empresas. E a gente está atento com o compromisso dos políticos, porque a gente tem que cobrar, porque as grandes mudanças acontecem com cobrança e pressão da sociedade. Então, se a gente... Você fez campanha para eleger bancada de indígenas, né? Ano passado. Sim, claro. Tem que ter essa representatividade, como não, né? Sérgio, a gente quer lembrar você que, como tu já vieste a Belém, como tu gostas muito de Belém, a gente quer que tu venhas mais para Belém. Tu venha sempre para Belém, inclusive o BT Amazônia quer te trazer para cá, a gente quer te levar para conhecer as comunidades ribeirinhas que a gente conhece, com quem a gente conversa. O BT Amazônia é um veículo que não se vende para os mega empreendimentos. A gente não aceita ser financiado por quem se vende como salvador da Amazônia e não respeita as comunidades tradicionais, como é o que acontece ali na região do Acará. Então, para a gente fazer isso aqui que a gente está fazendo é muito importante. E te ouvir dessa forma visceral, falando sobre o teu propósito, porque eu acho que quando você decidiu abrir a Tucano, você realmente encontrou um propósito de vida. E é engraçado porque quando você começa a olhar para o mundo dessa forma, a partir dessa mentalidade, dessa consciência de Pachamama, que é essa divindade ancestral que os nossos ancestrais já cultuavam, entender essa natureza como uma mãe, como uma mulher, que eu entendo assim, né? E para mim, toda essa exploração do meio ambiente tem a ver com misoginia. Então, quando você começa a olhar para isso, quando você começa a sentir esse amor, é um caminho sem volta. E aí algumas coisas te revoltam profundamente, né? E a gente fica aqui revoltado, a gente faz a nossa parte, você está aí fazendo a sua parte também, mas a gente quer que você venha mais. E até 2025, a gente quer que você venha muito para Belém, porque a sua presença aqui, obviamente, que vai chamar muitas outras pessoas para virem. A gente foi lá no Ver o Peso. Está pronto o vídeo aí, gente? A gente foi lá no Ver o Peso. Tu conhece o Ver o Peso? Claro. Tá, a gente foi lá no Ver o Peso e a gente foi ouvir se as pessoas lá do Ver o Peso, se as herdeiras do Ver o Peso, querem que você venha para cá. Será que elas querem? Eis a pergunta, vamos ver. Mário, eu tô aqui no mercado do Ver o Peso e a gente tem uma missão e apenas uma missão. Convencer o ator Sérgio Maroni a conhecer as belezas do Pará. E eu não tô sozinha nessa, eu reuni um time de peso, que é ninguém menos que a galera do mercado do Ver o Peso, para apresentar as belezas do nosso Pará para o nosso ator e ativista favorito. Vamos embora com a gente? Eu vou te mostrar tudo. Conhece Sérgio Maroni? Com certeza. Conhece? Sou fã dele. E aí, por que ele tem que conhecer Belém? Tem que conhecer Belém porque aqui é uma cidade maravilhosa. Ficaremos muito gratas em recebê-los aqui no nosso setor de ervas medicinais e também pela nossa cultura, né? E aqui é um lugar de mulheres maravilhosas, muito bonitas. Tenho certeza que você vai ficar apaixonado e vai vir muitas e muitas vezes conhecer Belém do Pará. Você conhece Sérgio Maroni, o ator? Sim. E aí me diz por que ele tem que vir conhecer Belém? Ele tem que vir aqui conhecer Belém, conhecer a nossa culinária boa, nosso tacacá, nosso vatapá, maniçoba, tudo de bom, né?
e conhecer aqui as nossas ervas, que tem muitos produtos maravilhosos. E daqui da tua barraca, o que ele pode conhecer, o que ele pode usar? Olha, aqui eu, assim como vejo ele, praticamente pouca coisa que ele pode usar, mas para melhorar, para ficar mais 100%, uma garrafadazinha energética, entendeu? Para repor as energias.